Olá, eu sou o professor Edson Botelho e eu queria conversar com vocês sobre a ideia da FIFA. O que é a FIFA nas relações internacionais? Será que ela é uma ONU do futebol, ou OMC do esporte bretão? O que será que é a FIFA, né? A gente tem bem claro que nas relações internacionais, na sociedade internacional, nós temos dois sujeitos principais, né? Dois sujeitos de direito com personalidade jurídica de direito internacional, que são os estados e as organizações internacionais. Bom, a FIFA não é um estado, então a gente já tira essa hipótese, né? Essa possibilidade. Não há uma alternativa de enxergar a FIFA como um estado. Nós poderíamos ver a FIFA, então, como uma organização internacional. Vamos lembrar que o direito internacional vai regular essas relações em que um Estado se relaciona com outro, que alguns Estados criam organizações internacionais. Essas organizações internacionais, se no seu tratado tiver lá que tem personalidade jurídica, então vai atuar no direito internacional, na sociedade internacional, conforme os poderes que estiverem descritos no seu estatuto, no seu tratado constituinte. E seria essa a ideia que nós temos que ter, essa base para a gente conseguir encaixar a FIFA. O Estado a gente já falou que não, então a gente teria essa organização internacional. Então, o direito internacional regulando essas relações não está regulando a relação de pessoas, né? Ora, a FIFA então é uma organização internacional? Não, a resposta é bem simples, ela não é uma organização internacional. Não são estados que compõem a FIFA. E nem o Comitê Olímpico Internacional, vamos incluir o Comitê Olímpico Internacional, ele também não é uma reunião de estados. Na verdade, ela é uma entidade que cuida do futebol, tem aí é uma entidade de direito interno, ele é para cuidar do futebol, para regular o futebol, para regular campeonato de futebol, a Copa do Mundo, né, a Copa de Clubes e por aí vai. Então a FIFA ela tem essa função. Então o Brasil não compõe a FIFA como nenhum outro estado no mundo compõe. Se você vê lá na Copa do Mundo carregando bandeira, alguma coisa assim, na verdade, se você for ver, todos os uniformes não têm a bandeira do seu país, mas tem o símbolo da confederação. Quando você olhar uma Copa do Mundo, note, você vai ter o brasão lá do símbolo da confederação. Então ela reúne confederações. Então ela é uma organização de direito interno, ela é uma pessoa jurídica de direito interno, como uma associação, como uma empresa, né, que vai ser regulado no estado em que ela está sediada. Como ela está sediada, então, em Zurique, na Suíça, ela obedece às regras jurídicas da onde ela se encontra. A sede dela é a Suíça, o ordenamento jurídico que vale então para a Suíça é o do Estado suíço, então a FIFA ela vai ter a sua condição jurídica regulada pelo ordenamento jurídico da Suíça internamente. Não é como a ONU, que não obedece a um ordenamento interno de nenhum país. Ainda que ela tenha sede lá em Nova York, ela não se submete na sua regulação às normas de Nova York. Ela está ali, a ONU, né, para regular as relações dos estados que assinaram o tratado que criou a ONU. Então o Brasil assina, é signatário da ONU, então ele vai lá e vai participar das decisões e das criações das normas pela ONU. A FIFA, então, é uma entidade privada. Ela é uma entidade que está submetida a essas regras. A questão toda, que é a coisa interessante, é quando a gente olha e fala assim, poxa, mas o Brasil teve que submeter uma série de regras da FIFA para poder fazer uma Copa do Mundo. A grande questão é o seguinte, se você quiser fazer parte dessa associação, e você quiser, por exemplo, participar da Copa do Mundo, da Libertadores, dos campeonatos que a FIFA organiza, a Confederação Brasileira vai ter que se submeter a essa regra. Da mesma forma, se eu quiser montar um time de futebol, eu monto. Se eu quiser jogar o futebol com 12 no gol, não tem problema. Com 15 na linha, não tem problema. Só que eu não participo dos campeonatos oficiais da CBF, ou da Federação Gaúcha de Futebol, ou da Federação Carioca de Futebol, ou da Federação Paulista de Futebol. Eu vou jogar um futebol amador, né? Não tem problema. A questão toda é que se eu quiser participar daquele campeonato organizado pela federação do meu estado, eu tenho que me submeter às regras de lá. Para eu ter os benefícios de
fazer parte daquela federação, eu tenho que submeter aquelas regras. Se eu quiser fazer parte, então, dessa federação, eu vou ter que fazer parte da CBF. A mesma coisa, então, a CBF, para poder participar das atividades da FIFA, ela tem que se submeter à FIFA. Ah, então por que o Brasil se submeteu a uma série de regras da FIFA para poder fazer a Copa do Mundo? Porque é interessante o Brasil. Tem Copa a cada 4 anos, tem Copa no Japão, tem Copa na Alemanha, tem Copa no México, nos Estados Unidos, ou seja, é interessante para os estados. Então os estados querem participar dessa atividade privada, não atividade pública. É uma atividade privada da FIFA. Então eu vou lá, a CBF diz, olha gente, se vocês quiserem, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, se quiserem fazer parte montar uma Copa do Mundo aqui e ter todos os benefícios, né? Sabe-se lá quais são os benefícios econômicos, políticos, nós vamos ter que cumprir essas regras. E aí, se o governo entender que é interessante, ele vai lá e submete a essas regras. Né? Uma coisa simples, né? Eu vou me submeter porque eu tenho interesse aqui. Se eu não tenho interesse, eu não participo. Isso vale, meus amigos, para qualquer outra situação. Se eu quiser que uma empresa chinesa venha participar, venha entrar no Brasil, eu posso atraí-la dizendo, olha, a gente faz um acordo aqui, o Brasil vai te dar um terreno, vai te dar a isenção de impostos durante um tempo. Acontece. Então, há essas situações em que você atrai e parece que o Estado está se submetendo. Da mesma forma como a gente tem, por exemplo, corrida de Fórmula 1. A gente também vai ter que, por exemplo, botar policiamento ali naquela área ao redor, como já acontece nos campeonatos de futebol. O Estado se submete àquela regra por uma questão voluntária, né, por uma liberalidade do Estado. Então, a participação do Brasil numa Copa do Mundo é uma liberalidade do Estado brasileiro, em que ele vai, para conseguir obter esses resultados positivos da Copa, vai lá se submeter àquela regra. Diferente da ONU. Se sair um acordo da ONU, se assina a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas lá, de 1992, que o Brasil se submete porque ele assinou um tratado. Ele vai lá e assina aquele tratado. Se eu for obrigado a ter determinadas sanções da Organização Mundial do Comércio, é a mesma coisa. Eu vou me submeter àquilo porque eu assinei o tratado que faz parte, o Brasil assinou o tratado que faz parte da Organização Mundial do Comércio. Mas a FIFA não tem tratado. O Brasil não assinou o tratado da FIFA porque a FIFA não é criada pelo tratado. Ela foi criada aí na sua história lá por um grupo de pessoas que montou a FIFA. As confederações se filiaram para fazer parte daquelas atividades, dos eventos que ela organiza. E aí, muitas das vezes, esses eventos, pelo tamanho dele, depende muito da ajuda, do auxílio do poder público, e aí o Estado vai se submeter para uma liberalidade. Então, a FIFA não é uma organização internacional, o Brasil não é filiado à FIFA, quem é a Confederação Brasileira de Futebol. Só para a gente terminar, eu vou lembrar uma história de uma federação em 2010, quando ela perdeu logo, acho que nas oitavas, na fase de grupos ali inicial, saiu muito chateada, voltou para o seu país, e o seu país disse, olha, o presidente lá ficou tão bravo, que dissolveu a seleção daquele país, dissolveu aquela confederação e falou, acabou, né? Vamos fazer outra coisa. Aí a FIFA disse, olha, se você desfez então a sua confederação, nós não podemos repassar o valor, né, que ela tem direito pela participação na Copa do Mundo. Então, para que ela participe, para que ela receba esse valor, ela tem que estar dessa forma instituída. Seleção, confederação, tudo. Eles botaram as regras. O que aconteceu? O país voltou atrás, desfez toda aquela bagunça que ele tinha feito, manteve como estava antes, né, conforme o pedido da ONU, por quê? Da ONU não, da FIFA, porque deu um bom dinheiro. Então a gente pode entender que a Copa do Mundo, ter um time de futebol, uma seleção, é interessante para alguns países, por isso que a gente se submete, por isso essa liberalidade. Não porque a gente se submete a um tratado, não porque a gente se submete a uma organização internacional, não porque a FIFA faz parte do direito internacional, que ela não faz parte, mas que há um interesse do Brasil ter os benefícios dessa entidade de direito privado e interno. Então,
tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.